Oi, pessoal, tudo bem? São 8h01, um minutinho atrasados, mas vamos começar. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Patrícia Belotti, eu sou nutricionista e eu sou uma admiradora muito grande de nutrição, de alimentação, mas em geral de uma nutrição diferente, de uma nutrição mais gentil, possa ter mais resultados para o paciente a longo prazo, que foque mais na saúde do que puramente no emagrecimento, na estética. E eu escolhi estudar uma abordagem que é chamada de abordagem não prescritiva dentro da nutrição. O que é essa abordagem não prescritiva? É uma abordagem que, por não acreditar que as dietas restritivas realmente funcionem a longo prazo, não é nenhuma crença, né? Tem muita ciência embasando isso. A gente faz tratamentos para as pessoas que têm alguma demanda nutricional de uma forma diferente, de uma forma que não é simplesmente entregar um cardápio, entregar uma dieta, mandar a pessoa restringir isso e aquilo, e achar que então tá tudo bem, e a pessoa vai fazer, e se ela não fizer, o problema é dela. A gente tem ferramentas, técnicas e muito conhecimento para trabalhar também como que é o comportamento dessa pessoa. Eu sempre falo, né, quem tem assistido os meus vídeos, eu sempre falo que é uma abordagem que não trabalha só o que o paciente come, mas trabalha também o como o paciente come e o porquê o paciente come. Então, por isso que eu acho que é uma abordagem muito completa e uma abordagem com muito mais chance de sucesso no tratamento. E, com tudo isso, não é uma abordagem que a gente vê costumeiramente nas graduações, né? Eu estou falando aqui no Facebook da Nutri Educacional, que é uma empresa que faz curso para nutricionistas, pós-graduação para nutricionistas. Então, chamo vocês que são nutricionistas ou estudantes de nutrição, ou gostariam de trabalhar com isso, para conversar, porque exatamente não é um tema que a gente aprende muito na graduação. Eu acho que aos poucos está começando a se inserir o comportamento alimentar na graduação da nutrição, mas muito pinceladamente, e eu queria muito não só apresentar isso para vocês, mas também dizer que tem muita gente legal e muita gente bacana que está trabalhando com isso, que está falando sobre isso. E o que eu faço? Eu estou estudando muito, eu respiro isso, e o que eu fiz foi dar uma super mastigada para passar para vocês, assim, só o que tem de mais atual, de que tem de mais eficaz, as melhores ferramentas, as melhores dicas e como fazer isso realmente na prática, tá? E pensando nisso, eu fiz em parceria com o pessoal da Nutrir uma ferramenta para entregar para vocês de presente, uma ferramenta gratuita, que é o Diário Alimentar. Por que eu escolhi o Diário Alimentar para passar para vocês? Porque eu acho que ele é o melhor instrumento que existe para tratar determinadas demandas específicas do paciente. Eu não estou nem falando de alguma demanda muito específica, mas eu estou falando de demandas que você acredita que aquele paciente precisa trabalhar, porque o diário é uma ferramenta tão versátil que ela pode realmente trabalhar com qualquer tipo de demanda que aquele paciente que está na sua frente trouxer, certo? Então, antes de mais nada, eu vou falar sobre o diário de uma forma geral e depois eu vou falar mais especificamente sobre esse diário que a gente fez para vocês e esse diário que você, nutricionista, estudante de nutrição, quem quiser pode simplesmente fazer o download para entregar direto para o seu paciente, tá? Então, quem ainda não tem, por favor, me avisa, coloca um comentário aqui para mim, que eu vou passar o link para vocês fazerem esse download. É uma ferramenta gratuita e vocês podem utilizar da forma que vocês acharem melhor, imprimindo, entregando para o paciente. E uma ferramenta que eu fiz com bastante carinho para vocês, tá? E eu queria falar outra coisa, desde já, se você tiver qualquer dúvida, se você tiver qualquer pergunta,
se você está se identificando com o que eu estou falando, se você não está se identificando com o que eu estou falando e queira me contar um pouco por quê. Eu quero muito que vocês interajam comigo aqui, então pode mandar pergunta, pode mandar o que vocês quiserem de dúvida, o seu comentário, que eu vou esclarecendo para vocês, a gente vai conversando aqui ao vivo, depois essa live vai ficar gravada aqui no Facebook, então, o que vocês tiverem para me falar, o que vocês tiverem para comentar, qualquer coisa, por favor, vão me escrevendo e a gente vai conversando, tá? Mas voltando à ferramenta, quem ainda não fez o download, baixa lá, porque daqui a pouco, mais para o finalzinho da live, eu vou falar para vocês mais especificamente sobre essas ferramentas, sobre os 2 diários, na verdade, que eu trouxe para vocês mais específicos. Mas começando a falar sobre o diário de uma forma muito geral. Como eu falei para vocês, o diário é uma ferramenta que é muito versátil. E por que ele é versátil? Ele é uma ferramenta que ele pode te ajudar tanto na parte da anamnese, quanto na parte do tratamento. E por que ele é tão legal e ele é tão rico? Porque ele vai te dar uma foto daquilo que o seu paciente está comendo. Então, se o paciente foi no consultório com alguma demanda alimentar, seja emagrecimento, seja alguma patologia, seja porque ele tem alguma intolerância, ou seja simplesmente porque ele quer ter uma vida mais saudável, é sempre muito importante a gente entender como que esse paciente se alimenta. Então, ele chega lá e ele tem que te trazer um pouco de como ele se alimenta. E confiar no relato do paciente não é tão real e não é tão específico quanto você pedir para ele preencher o diário. E por que isso? Porque eu passei, primeiro, confiar na lembrança é uma coisa complicada. A gente mesmo não sabe o que comeu agora há pouco, e principalmente a questão de quantidade. Porque é meio difícil, você come no automático, você não sabe exatamente quanto que você comeu, você não lembra de coisas que você petiscou durante o dia, você não lembra, de repente, que no café da manhã, 10 minutos depois do café da manhã, eu comi uma banana, mas deletei isso da minha cabeça. Com o diário, você tem uma coisa muito mais detalhada, muito mais fiel, e a partir dele você pode trabalhar coisas muito diferentes, você pode trabalhar aquilo que você acha que é a demanda daquele paciente, você pode trabalhar como você acha melhor. Então, eu vejo isso, o diário é como realmente uma foto que você coloca ali. E muito mais do que isso, além de trabalhar, então, uma quantidade, o que o paciente comeu, vai trabalhar algumas coisas comportamentais desse paciente. Vou dar um exemplo. Vai trabalhar os gatilhos que levam esse paciente a comer ou a não comer. Então, chega um paciente, por exemplo, que tem uma questão super forte com comer emocional, come muito quando está ansioso, ou de repente não come quando está ansioso, enfim. Olhando para o diário, olhando para o que aquele paciente está relatando ali, né, no dia a dia dele, todos os dias, você consegue fazer relações de que tipo de coisa faz com que o paciente coma mais, que tipo de coisa faz com que o paciente não coma, e assim por diante. Então, é muito maior do que simplesmente o relato do que ele comeu ou do quanto ele comeu. É um relato que vai trazer para vocês, assim, como que esse paciente se comporta quando ele come, por exemplo, no bandejão da empresa com os colegas? Ou como esse paciente se comporta quando ele está sozinho, ele come na frente da TV, ele come em 5 minutos, ele faz alguma comida para ele, ou como que esse paciente se comporta no final de semana em comparação com dias de semana. Esses detalhes, num relato, num recordatório de 24 horas do paciente, você não tem de forma tão fiel. Então, por isso que eu acho que é tão legal pedir isso para o seu paciente, certo? E o que é o diário alimentar? Nada mais é do que um formulário que o paciente vai preencher. Ele vai preencher esse formulário de que forma? Da forma como você achar melhor. O que isso significa? Sempre no diário, você vai ter algumas informações básicas, que você vai sempre colocar no diário. E depois eu vou falar um pouco como que esse diário pode ser, né? De que forma, pode ser num papel, pode ser num caderno, pode ser virtual. Eu vou contar um pouquinho para vocês algumas alternativas que você pode dar para o paciente.
mas tem sempre uma coisa básica. O que que é esse básico? É que dia é aquele, então a primeira coisa que ele vai preencher lá é a data do dia, que horário que ele comeu, o que ele comeu e em qual quantidade ele comeu. Isso é o básico, né? É aquele relato bem básico, isso até inclusive a gente aprende um pouco a fazer isso na graduação. Eu lembro de falar assim na graduação, é, ensinar, faz 3 dias desse diário, aí você faz 2 dias da semana e um dia de final de semana. Mas a minha ideia é ele fazer realmente todo dia. E não só, assim, faz uma semana para mim e me traz, durante o tratamento. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês como, além de dar esse diagnóstico inicial, esse diário vai poder ser a base do tratamento que você vai passar para esse paciente, das metas que você vai passar para esse paciente, tá? Então, a primeira coisa, ele vai preencher esses dados básicos, certo? Então, vai ser lá a data, que horário ele comeu, o que ele comeu e a quantidade que ele comeu. Isso é tipo o básico. E o que você vai colocar além disso vai ficar a seu critério. E como que é esse critério? De onde você tira esse critério? Tira esse critério da anamnese que você fez com o paciente. Na abordagem não prescritiva, tem uma coisa fundamental que precisa acontecer em qualquer consulta, mas em especial na hora da anamnese, que é o quê? Você escutar o paciente, você praticar a escutativa com esse paciente. Então, na fala dele, e não só naquilo que ele fala, mas na comunicação não verbal, nas entrelinhas, você vai com certeza conseguir perceber algumas coisas que seriam interessantes se você trabalhar com aquele paciente. Então, nossa, eu tô percebendo aqui pela fala dele que ele tem uma certa dificuldade em entender os sinais do corpo dele de fome e saciedade. Ele não consegue saber que horas que ele está com fome, ou ele não consegue saber qual o momento de parar de comer, ele precisa que o prato dele esteja raspado. Então, eu acho que seria interessante eu trabalhar com ele isso, sinais do corpo de fome e saciedade. Ah, então tá bom, vou colocar esse item no diário. Então, é algo que esse paciente vai ter que observar. Ou então, outro exemplo, eu vejo que esse paciente, ele come muito movido pelo que ele está passando. Então, quando ele está nervoso com alguma coisa que aconteceu no trabalho, esse paciente, ele acaba comendo mais. Ou, quando ele está chateado, ele fica muitas horas sem comer. Enfim, a alimentação dele tem um aspecto emocional muito forte. E seria interessante descobrir, então, quais são os gatilhos que levam ele a comer ou não comer. Nesse caso, então, você pode fazer, dentro desse diário, que o paciente anote emoções, pensamentos, sensações a cada vez que ele comer. É um outro aspecto que você pode colocar. E não precisa só ser aspectos. Eu dei esses 2 exemplos porque são exatamente os 2 diários alimentares que eu passei para vocês, o modelo, né? Que é um diário para você anotar a questão de fome e saciedade, e o diário para você anotar também as questões emocionais, o comer emocional. Mas dá para colocar muito mais coisa. Por exemplo, pedir para a pessoa marcar sempre o lugar onde ela comeu. E não só se ela comeu num restaurante ou se ela comeu em casa, mas também assim, comi no sofá, comi vendo televisão, comi no celular, ou comi no McDonald's, perto do trabalho, ou enfim, comi uma marmita na minha mesa enquanto eu trabalhava. Isso também é uma coisa que é legal você pedir. Quando o paciente chega com uma demanda, porque às vezes parece que é uma coisa muito voltada especificamente para o emagrecimento ou para alimentação saudável, mas não, você pode usar o diário alimentar voltado para qualquer demanda. Vou dar um exemplo. Vem uma pessoa se consultar e ela diz: olha, eu tô com uma suspeita de que eu tenho uma intolerância qualquer, sei lá, uma intolerância à lactose. E eu não sei, eu não tenho certeza. Às vezes, quando eu tomo leite, depois eu fico estufado, eu sinto gases, ou tenho diarreia, mas não tenho certeza. Então, o que essa pessoa vai colocar lá? Olha, toda vez que você comer algo, você vai e te der algum desconforto gastrointestinal, você anota ali, bom, tive diarreia, tive enjoo, me senti inchado, senti a barriga fermentando. E com isso, você consegue identificar, bom, peraí, olha, toda vez que você toma o leite puro,
você se sente dessa forma. Mas olha, quando você come o iogurte, você não sente. Você, olha, experimentou aqui um queijo sem lactose, não sentiu, mas quando você comeu queijo normal, você sentiu. E com isso você vai trabalhando aquela demanda da intolerância, a demanda da patologia, enfim. E as demandas de um comer diferente, de um comer mais transtornado, com certeza é muito útil. Você pode colocar, por exemplo, para o paciente sempre marcar quando ele tiver episódios de compulsão. Então, como assim? Ah, eu sou uma pessoa que tem um comer mais compulsivo, então eu sempre tive ciclos de dieta com restrição e depois compulsão. Ah, então você anota para mim o que você comeu, e quando você sentir que aquilo foi um comer compulsivo, ou seja, que você simplesmente foi comendo sem parar para pensar, você coloca ali para mim, ah, foi de forma compulsiva, foi de forma compulsiva, e nós vamos analisar se é isso mesmo, se não é, etc. Tá? Então, entenderam por que é tão versátil e é tão importante? Porque é possível você fazer diagnósticos de todo tipo de coisa com esse diário. E depois também o tratamento ser baseado no diário. Depois, quando ele voltar no retorno, você pode, olhando o diário, identificar ali e falar assim: vamos trabalhar nessa parte? Vamos pensar um pouquinho o que a gente pode melhorar aqui e assim por diante, tá? Bom, o diário, ele pode ser de duas formas básicas, né? Ele pode ser um diário físico, que é para aquelas pessoas que gostam ainda de anotar, têm a necessidade de anotar com caneta, ainda não estão muito habituadas com o mundo virtual. Na minha experiência no consultório, as pessoas, no geral, preferem o diário físico. Isso foi uma surpresa para mim, porque eu gosto muito, sempre gostei do diário virtual, no sentido de eu estar com o celular, como a gente está com o celular o tempo inteiro, para mim sempre foi mais fácil anotar no celular, tirar foto, mas eu sinto que tem muita gente que gosta de anotar mesmo, então levar ali o papelzinho ou o caderninho dentro da bolsa, tudo que for comer, abre lá, anota, fecha, guarda, tá? E sendo físico, ele pode ser um caderno, como eu falei, então tem muita gente que leva caderno para tudo quanto é lugar, pode ser o pessoal gosta daqueles Moleskine, aqueles caderninhos assim, sabe, de anotações, pode ser naquele. Você pode, por exemplo, usar um modelo impresso para entregar. Eu acho muito legal entregar o modelo impresso. E por que eu acho isso? Porque eu acho que mostra um cuidado com o paciente. Eu sou um nutricionista que tem um material legal para entregar, pode entregar numa pastinha, por exemplo, ali com o seu nome, com o seu logo, se você tiver. Eu acho que isso dá algo a mais na consulta, mostra que você tem uma preocupação de ter um material seu, um material legal, fazer uma pastinha do paciente. Então, eu gosto da ideia de ter um modelo com as folhas impressas. Então, por exemplo, o paciente vai voltar no retorno em uma semana, ou vai voltar no retorno em 10 dias. Tem ali as 10 folhinhas impressas e o paciente vai preenchendo ali, certo? Então, esse é o que eu falo que são os modos físicos de diário. Mas existem também os modos virtuais, como eu falei, tá? Uma alternativa é usar algumas dessas plataformas que você usa no computador e que é possível você preencher um modelo e, ao mesmo tempo, já compartilhar com o nutricionista. Então, por exemplo, o Google Docs. Você consegue fazer um modelo para o seu paciente ali no Google Docs, com as coisas que você quer que ele preencha, e aí você compartilha esse documento com ele. À medida que o paciente vai preenchendo, você já vai recebendo esse preenchimento enquanto ele está sendo feito. Vantagens disso, você consegue já receber esse diário antes. Então, se você quiser se preparar, enquanto você não está super ainda descolado em ler o diário, se você quiser se preparar um pouco antes para, como fala, para não ter surpresas na hora, para você já começar a pensar, para você começar a elaborar algum tratamento que você possa ver, você já está recebendo isso, então você consegue fazer isso antes. Agora, a desvantagem, no geral, a pessoa tem que ter algum tipo de familiaridade com o computador,
ou de repente até com celular, tem que estar sentado no desktop. Então, tem essa questão que é uma coisa que é a conversar com o paciente, tá? E uma outra alternativa que eu adoro, mas eu sinto que eu tenho uma certa dificuldade na hora de vender essa ideia para o paciente, porque não é todo mundo, como eu falei, que está assim, super, como se diz, super na tecnologia, assim, que está conseguindo ter essa coisa mais imediata, assim, mais automática, a palavra não me vinha, mais automática com o celular, com a tecnologia, a pessoa tem uma certa dificuldade, mas que são os aplicativos de celular. Como funcionam esses aplicativos? Quem se interessar, já manda um comentário, olha, me interesso, me passa quais seriam os aplicativos, como que eu faço, porque daí eu passo alguns que já existem. Mas funciona assim, a pessoa vai baixar o aplicativo no celular dela, e nesse aplicativo ela vai anotar ali todas as refeições, e muitos deles já têm algumas coisas pré-prontas, então, por exemplo, uma anotação de sentimento que a pessoa teve ao comer, uma anotação de sensação, uma anotação de pensamentos, mas na maioria deles você pode configurar o que você quer que a pessoa responda, você consegue configurar o que você quer que a pessoa responda e você vai recebendo isso, certo? Você vai ter o aplicativo no seu celular e a pessoa vai ter o aplicativo no celular dela e você vai recebendo essas informações. Um outro contra do aplicativo de celular, hoje a gente não tem opção em português, tá? A gente só tem opção em inglês e opção em francês. Na verdade, em inglês tem muitas opções de diário, mas a grande maioria é baseado em contagem de caloria, contagem de carboidrato, contagem de proteína, etc., que não é o foco da gente que trabalha com abordagem não prescritiva. O nosso foco é outro. Então, existem alguns aplicativos que têm esse foco um pouco mais comportamental, existem uns aplicativos voltados, por exemplo, para quem tem algum tipo de transtorno alimentar, mas que pode super ser usado por qualquer paciente que procura um nutricionista, só que são em inglês e em francês. São super intuitivos, tá? É super tranquilo de usar, dá para você dar uma explorada e mostrar para o seu paciente, ensinar na hora da consulta, mas, na minha experiência, eu tenho visto que o paciente tem uma certa dificuldade, sim. Então, uma coisa que eu posso propor para vocês, quem quiser, manda um comentário, me manda uma mensagem, a gente conversa sobre isso e eu passo alguns nomes, vocês baixam ali no celular e dão uma fuçada para ver o que vocês acham, tá bom? Aliás, aproveitando, deixa eu passar para vocês os nossos contatos, porque quem não tiver aqui na live, não estiver comentando e quiser depois conversar comigo, tirar uma dúvida, enfim, eu queria colocar que você pode me procurar tanto no Instagram quanto no Facebook. O meu perfil é patriciabelotti.nutri, ou procura o pessoal da Nutri Educacional, tanto aqui no Facebook deles, o Instagram também é Nutrir Educacional, e também procura, a Nutrir está em vários canais, está no YouTube também, tem muito vídeo, eles têm muito conteúdo para nutricionistas, muito legais, então procura também, youtube.com/Nutrir Educacional, tudo que vocês precisarem de dúvida, procura a gente, que a gente conversa depois, quem não estiver acompanhando agora ao vivo. Mas quem quiser me fala que eu passo alguns tipos e nomes de aplicativos que vocês podem usar, ok? Mas vamos focar no físico, vamos focar no modelo físico, que é o modelo que eu passei de presente para vocês. Vamos lá baixar quem ainda não foi baixar, tá bom? Bom, você está com o seu modelo. Ah, olha aí, tá aparecendo o primeiro modelo. Esse é o modelo do Diário do Comer do Comer Emocional, desculpa. Esse modelo que eu passei para vocês, ele é um modelo que vai focar um pouco no que as pessoas estão sentindo ou pensando no momento de comer. Como eu falei para vocês aquela vez, na anamnese você vai sentir se essa é uma demanda do seu paciente ou não é uma demanda do seu paciente. Se for, é uma forma muito legal de se fazer isso. Então, o paciente vai anotar ali em cima a data, vai colocar o que horário ele comeu, o que ele comeu,
enfim, as informações básicas como eu passei para você. Onde ele comeu, eu acho que é importante. Por que eu acho que é importante num diário sobre comer emocional, ele dizer o lugar onde ele comeu? Porque a gente consegue achar gatilhos, no sentido assim, bom, eu estava junto com pessoas, ou eu estava sozinho, ou eu estava com a minha família, ou com os meus colegas de trabalho, e depois conversar sobre isso, como que isso influencia naquilo que a pessoa comeu ou não, tá? E aí, o que a pessoa vai fazer? Antes de comer, ela vai falar o que ela estava sentindo, qual era o sentimento que estava ali nela naquele momento. Então, eu estava triste, eu estava ansioso, eu estava super feliz, eu estava alegre, eu estava descontraído, vai colocar qual foi o sentimento. E o sentimento também logo depois de comer. Então, eu me senti satisfeito, eu me senti culpado, eu me senti triste, eu me senti deprimido. Então, vai colocar o sentimento e as sensações antes e depois. Ele precisa colocar esses sentimentos e sensações de cada coisa que ele comeu? Não precisa. O ideal é colocar, mas ele não precisa. Eu acho que tem alguns momentos que a gente mesmo percebe que a gente está num ponto em que a gente está com alguma coisa que está sendo desconfortável e que está levando a gente a comer de uma forma que a gente não gostaria, é um sentimento que acontece depois de comer, que nem sempre é muito bom. Mas é importante lembrar para o paciente também que a gente às vezes esquece dos sentimentos bons. A gente para prestar atenção só quando é uma coisa que está incomodando muito a gente. Ai, tá doendo ali, está me incomodando demais. E esquece também que a gente pode comer por conta de sentimentos bons. Então, olha, naquela festa eu comi um bolo de chocolate, eu estava super feliz, eu estava super alegre. E depois eu me senti ótimo, eu estava celebrando, eu estava com meus amigos, eu estava feliz. Isso também é importante de colocar, porque isso também faz parte do comportamento alimentar e de um comportamento alimentar saudável, tá? Eu coloquei também para a pessoa ir marcando quantos copos d'água ela tomou naquele dia. Se você achar necessário, se é uma pessoa que tem uma questão com hidratação, que não tem assim uma hidratação muito regradinha, que acaba esquecendo de tomar, é uma forma de lembrar essa pessoa de tomar, é colocar ali para ela ir marcando os copos d'água que ela tomou, tá bom? Agora, eu sinto que muita gente tem dificuldade de nomear os sentimentos e as emoções. Confunde, por exemplo, pensamento com sentimento, sensação com sentimento, sensação com pensamento. Então, eu acho que sempre é legal dar uma listinha para o paciente se basear. Por isso que eu coloquei aí alguns sentimentos para ele, de repente, ele está sentindo isso no corpo, mas não está sabendo realmente nomear, não está sabendo dizer exatamente o que é. Eu coloquei ali uma listinha para, de repente, o paciente dar uma lida e falar assim, não, eu acho que é isso, eu tô sentindo que é aquilo. Isso ajuda, é como um guia, assim, para ele seguir. E num pacientes que têm, assim, uma dificuldade realmente muito grande, que, assim, você percebe que a pessoa não consegue mesmo nomear, uma alternativa é pensar com o paciente símbolos, ou pensar carinhas que ele pode colocar. Dá para ser criativo nisso, afinal ele vai preencher ali a mão, ele pode colocar da forma como vocês combinarem na consulta, isso é uma coisa que você pode fazer. E eu sempre gosto de deixar espaço para observações, espaço para um resumo do dia, espaço para o paciente falar. Quanto mais ele anotar, quanto mais ele trouxer de informação, mais rico vai ser esse tratamento, tá? Então, esse é o modelo do diário do comer emocional, se você achar interessante. Antes de falar do modelo da fome e saciedade, eu vou abrir um parêntese e falar sobre como que você faz o paciente comprar a ideia do diário alimentar. Porque vocês viram aí que o diário alimentar não é algo simples de se fazer, não é algo fácil, é algo que dá trabalho, realmente dá trabalho, tá? E muitas vezes o paciente está assim, nossa, mas eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que anotar absolutamente tudo que eu como, eu vou ter que anotar isso de cada coisa. Se eu comer uma uva, eu vou ter que anotar isso. E realmente, o ideal é que o paciente preencha tudo. Quanto mais informações ele trouxer para você, mais você vai conseguir ter um diagnóstico e um tratamento certeiro para ele. E é exatamente isso que a gente tem que falar para ele, a gente tem que explicar a importância do diário. E porque, com certeza, o processo todo dele vai ser muito mais eficaz, muito mais rápido e muito mais certeiro quanto mais informações ele trouxer para você.
Mas existe uma coisa que eu acho, assim, que é fundamental, que é a primeira coisa que a gente sempre tem que frisar, que a gente sempre tem que falar para o paciente, que é: você não será julgado, você não será julgada. O objetivo do diário não é pegar esse diário, olhar e falar assim: olha, isso aqui tá errado, você tá fazendo errado, você tá fazendo certo. Eu não vou pensar, nossa, meu Deus, olha o que essa pessoa me come de sexta-feira à noite. Olha isso, de jeito nenhum. Nunca deixe que a sua postura na consulta, na anamnese, faça com que o paciente se sinta julgado e deixe muito claro que isso não é um julgamento, tá? Isso não é um julgamento. O paciente está ali para dar informações e você está ali para registrar essas informações e a partir delas você vai chegar num tratamento legal, numa conversa legal, num projeto legal junto com ele, ok? Então, essa questão de que deixar muito claro que ele não vai ser julgado é super importante, tá? Outra coisa que é legal enfatizar, para que ele compre essa ideia, né? Lembra que o feito é inimigo do perfeito. Ou seja, tá bom, realmente é difícil, não é fácil. Quanto mais você preencher, mais você vai me ajudar. Mas não deixe que, eu não preenchi esse dia, então agora eu não vou preencher mais. Ou então, nossa, hoje eu esqueci de preencher já o café da manhã, eu não lembro mais o que eu comi, então eu não vou preencher mais. Não é assim, né? É muito diferente. Toda informação é válida. E até o quanto ele preencheu ou não preencheu é uma informação válida para a gente. Então, o feito é inimigo do perfeito. Fala para ele, me traz, o que você tiver, me traz. Busca preencher, mesmo que nos primeiros dias você não tenha conseguido, busca preencher nos próximos. Quanto mais informação você me trouxer, melhor. Tá bom? Não precisa se preocupar com perfeição, né? Então, eu preciso passar limpo, o nutricionista não vai entender minha letra, tudo isso deixa muito claro, não se preocupa com isso, vamos aqui, a gente vai ler juntos, a gente vai avaliar juntos, a gente vai fazer isso juntos, não precisa se preocupar com isso, não fica comparando um dia com o outro, não se preocupa, anote e traga, e juntos a gente vai ver como fazer isso, tá bom? E outra coisa que é legal você orientar. Fala para o paciente que o mais rápido que ele registrar o que ele comeu, melhor. Vai ser muito mais fiel ao que ele realmente comeu em termos de quantidade, ao que ele realmente sentiu naquele momento. Quando a gente deixa assim, vamos supor, no final do dia eu preencho tudo que eu fiz no dia todo. É mais difícil, normalmente no final do dia a gente está mais cansado, a gente não tem como confiar muito na nossa memória, como eu já falei. Então é legal deixar claro para ele que quanto mais rápido e mais na hora ele preencher, melhor. Tá bom? Bom, eu vou mostrar para vocês o modelo agora do nosso diário de fome e saciedade. Como eu falei para vocês, às vezes a gente percebe que o paciente tem uma certa dificuldade de entender os sinais do corpo. E na abordagem não prescritiva, a gente trabalha muito com sinais do corpo. Como a gente não passa dietas, porque a gente acredita que, na verdade, a sabedoria do quanto comer está na própria pessoa, ela tem que ter essa autonomia e não uma coisa forçada vinda de fora. É muito legal entender se esse paciente está em sintonia com o corpo e muito legal também entender, por exemplo, se esse paciente está comendo em horas em que ele já está com muita fome e acaba comendo muito, ou se o paciente, na verdade, nem está pensando em fome, mas está comendo de X em X tempos, porque ele está ainda com uma mentalidade muito forte de dieta. Então, com isso, você consegue fazer esse diagnóstico. O básico é exatamente igual, como eu já comentei com vocês. Qual que é a diferença? Na hora que o paciente for comer, você pede para ele, olha, quando você for comer, você para e presta atenção no seu corpo. Você está com fome? Quanto que você está de fome? Você vai dar uma nota de 0 a 10. E depois que ele terminar, depois de comer, ele vai dar uma nota de 0 a 10 para a saciedade dele. Com isso, já é legal que ele já vai começar a entrar em contato com o corpo dele, coisa que muita gente não faz. Então, assim, nossa, onde que eu sinto a fome? Será que eu sinto a fome no estômago? Será que eu sinto a fome
porque a minha boca fica com mais saliva, onde será que eu sinto a fome? Ele já vai entrar em contato com essa questão. E aí ele vai dando notas, e a partir das notas a gente consegue analisar muito de como é tanto a conexão dele com o corpo, quanto em que momentos ele come naquela quantidade ali que ele descreveu. Eu coloquei para vocês uma escala de fome e saciedade, para vocês também entregarem para ele, como eu falei, para ter um guia, um norte para eles entenderem, mas essa nota eu não estou entendendo direito, assim, o que é nota? Vocês podem utilizar a nota da forma como vocês quiserem, isso é só um exemplo, mas eu gosto de trabalhar com uma escala única de fome e saciedade. Por quê? Porque assim, você não precisa decorar uma escala inteira só para fome e uma escala inteira só para saciedade, você tem uma nota só. E como que é essa nota? Uma nota, por exemplo, que vai de 0 a 10, sendo que a nota mais baixa de todas é o estômago mais vazio de todos, aquela sensação assim que você tá com uma fome, que você poderia comer qualquer coisa na sua frente, tipo, estou prestes a desmaiar de fome. Essa seria a nota mais baixa. Então pensa, nota baixa, estômago vazio. E a nota mais alta é o mais cheio que o estômago pode estar. Estou, inclusive, passando mal, estou super lotado. E aí tem na escala um pouco uma descrição ali de cada nota para o paciente ter como um guia. Então, peraí, deixa eu pensar qual que é a minha nota. Ah, eu tô com fome, eu poderia comer. Tô numa nota 3, e assim por diante, tá bom? Então, é legal sempre entregar para ele. No começo, a gente percebe que eles têm uma necessidade de ficar olhando para essa escala. Mas depois vira uma coisa muito intuitiva, porque na verdade não tem resposta certa e resposta errada, né? Essa eu tô com fome, tô com muita fome, tô desesperado de fome, e também estou satisfeito, estou saciado, estou absurdamente cheio, estou morrendo depois de ceia de Natal, entende? Então é muito intuitivo, é coisas que a gente já percebe, mas pode prestar atenção e anotar, porque isso traz muita coisa legal como diagnóstico. Tá bom? Então, essa é a diferença entre os dois. De novo, coloco lugares para eles anotarem percepções e observações de qualquer jeito, porque eu acho que quanto mais informações eles trouxerem, melhor, tá? Gente, está fazendo sentido para vocês? Espero que sim. Essa ferramenta é muito legal. Isso tudo, assim, eu falei como que você vai falar para o paciente na anamnese, certo? Então, você falou isso para ele na anamnese. Gosto dessa ferramenta, quero que você preencha, como você vai preencher, você explica, você já ouviu o que o paciente tem a dizer, você já colocou ali no diário aquilo que você acha que seria interessante trabalhar com ele. E aí, para encerrar, eu queria falar sobre o retorno, porque daí esse paciente, então, recebeu o diário alimentar, foi para casa, vai preencher e você vai combinar esse retorno com ele, tá? Esse paciente vai trazer o diário para você preenchido. Pode ter preenchido tudo, mas assim, isso é o paciente dos sonhos, aquele paciente modelo, que normalmente não é o paciente que a gente recebe. Provavelmente ele vai ter preenchido algumas coisas, outras não, preenchido alguns dias, as outras não. E no retorno, o que, que a gente vai fazer com o paciente? A gente vai sentar e vai ler com o paciente. Nossa, mas vai ler todos os dias? Sim, vai ler todos os dias que ele preencheu. E por quê? Não estou falando que você vai ficar lendo coisa por coisa, lentamente, fazer uma consulta de 3 horas, não é isso. Mas é importante você ir lendo com ele, e enquanto você está lendo, enquanto você está ali observando junto com ele, você já vai tirando as dúvidas. Então, vou dar um exemplo. Olha, eu estou com uma curiosidade. Eu estou vendo aqui que você almoça sempre na sua mesa de trabalho. Me conta um pouco mais sobre isso. Assim, como que funciona no seu trabalho? Você tem um horário de almoço? Existe algum outro lugar onde você possa comer? Ou é uma escolha sua? Só para eu entender um pouco mais como é esse almoço. Enfim. Ou então, olha, dá para observar aqui que na maioria dos dias você almoçou meio-dia e depois foi jantar às 7 horas da noite. Explica mais um pouco sobre isso. Você sente fome nesse momento? Isso é uma coisa que faz sentido para você?
Ou é por conta de você estar ocupado? Ou então, assim, me conta mais sobre como que é a sua fome no período da tarde, você sente falta de alguma coisa? E você tem como levar um lanche para o trabalho, ou lá no trabalho eles oferecem alguma coisa, entende? Nessa leitura, você vai questionando o seu paciente, porque na hora que você vai propor metas para ele, baseado nesse diário, é interessante que sejam metas que façam sentido e que o paciente realmente vá fazer. Então, vou dar um exemplo. Esse paciente que almoça meio-dia e depois vai jantar às 7 horas da noite. Você poderia olhar isso e pensar: bom, esse paciente está ficando muitas horas sem comer, isso está errado. Então, você simplesmente fala para ele: olha, é o seguinte, o que você vai fazer é, todo dia à tarde você vai comer uma banana e uma fatia de pão integral com queijo branco. Você sabe se esse paciente sente fome nesse período? Você sabe se esse paciente tem condições de levar um lanche para o trabalho, onde ele está nesse período? Você sabe se o paciente gosta de banana? Você sabe se o paciente é, realmente sente essa necessidade, ou se é um tempo que ele fica numa boa sem comer? Enfim, é importante conversar para entender o porquê daquilo e propor metas que sejam metas reais, que sejam metas que ele realmente vai cumprir, que ele realmente vai fazer, tá bom? E aí, quando ele for embora com as metas, então vamos supor, ele chegou ali, a gente definiu, sei lá, 3 metas para ele fazer até o próximo retorno. E agora um parênteses enorme, tenham cuidado para não colocar 1 milhão de metas, que depois não vai dar nem direito para conseguir medir o quanto elas foram feitas ou não. É legal focar em algumas coisas, você pode olhar aquele diário e falar assim: "Meu Deus, isso está tudo errado". Mas tenha calma na hora de bolar essas metas, então vamos pensar onde que eu vou atuar primeiro aqui. Dá, assim, dentro da abordagem não prescritiva, dá para ser feito tudo com muita calma. Então, assim, cuidado com esse reflexo de dieta, que é o reflexo de não, faz o seguinte, esquece tudo isso, come isso aqui que é o certo, tá? Então, cuidado com isso. Fecha parênteses. O paciente vai embora, então, com as metas dele, e aí o que ele vai fazer? Ele vai continuar preenchendo, oh meu Deus, preenchendo o diário alimentar também enquanto ele faz as metas. O diário é uma ferramenta que ele vai continuar fazendo no decorrer do tratamento. Ai, mas é muito chato, eu não gosto. Gente, realmente não é legal, não é gostoso. Mas é um tratamento. Se fosse gostoso, não chamaria tratamento. Chamaria, não sei, miojo de galinha caipira. Faz parte. É um trabalho de conhecimento, de autoconhecimento, é um trabalho que ele tá disposto, tem que estar disposto a fazer se ele quer realmente mudar os hábitos, se ele quer realmente mudar de vida, tá? É um trabalho que é mais demorado, é um trabalho mais lento, é um trabalho que demanda um trabalho, um treinamento durante o tempo que ele faz, mas ele depois vai ter resultados disso por anos e anos, entendeu? Não é uma questão de você ir lá, receber a dieta, não importa se isso faz sentido ou não faz sentido, por que ele come, como que ele vai fazer essa dieta e beleza, depois ele engorda de novo, ou depois ele volta a se sentir mal, enfim. É algo a longo prazo, é algo eficaz, é algo duradouro, e para isso a gente realmente tem que falar para ele mergulhar nesse mundo incrível, rico, que é ele mesmo, tá bom? Bom, continuo super à disposição de todo mundo, passei para vocês os meus contatos, então, @patriciabelotti.nutri, no Facebook e no Instagram, manda mensagem também nos perfis da Nutrir, que é o @Nutrir Educacional, também tem no Facebook, Instagram, no YouTube tem muito vídeo para você que é nutricionista, muito conteúdo legal, gratuito para vocês. Então, dá uma olhadinha no canal da Nutrir, no youtube.com/, Nutrir Educacional. A gente escreveu um artigo sobre isso no blog da Nutrir. Então, assim, tem muito conteúdo, tem muita coisa legal e estamos super à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. E baixem os modelos, se vocês não baixaram ainda, tá bom? Então, muito obrigada
e espero vocês na semana que vem. A gente conversa sobre mais um assunto legal, tá bom? Um beijo.